Pois é, hoje é o dia 13 de setembro de 2018, né? Este é um vídeo que, fato, eu não gostaria de fazer, né? Que é desagradável falar disso, né? Ainda mais no meu caso, eu me considero uma pessoa que tem um entendimento razoável de história, né? Tem um certo entendimento. É desagradável, né? Ontem à noite, o chamado Museu Nacional, fundado há 200 anos, se não me engano, em junho de, 2000, junho de 1818, pelo rei português, o Dom João VI, aquele, né, que veio de Portugal em 1808 com a família real portuguesa, fugindo das forças do Junot, né, quando o general Junot, a mando do Napoleão, invadiu Portugal. Aliás, Napoleão disse uma coisa interessante do Dom João VI. Ele disse que o Dom João foi o único que o enganou, né, porque ele conseguiu manobrar de uma maneira inteligente para fugir para o Brasil, né, e de certa forma preservar a família real portuguesa e preservar os domínios portugueses, né. Então veio ele, veio a mãe dele, a Rainha Louca, veio aquela outra doida lá que é espanhola, lá, esqueci o nome agora, veio o Dom Pedro, o futuro Dom Pedro I, veio o Dom Miguel, irmão dele, né, que na história brasileira é um ilustre desconhecido, embora tenha morado no Rio de Janeiro, né. Ao chegar aqui, o que o Dom João fez? Transformou o Rio de Janeiro de uma simples capital de colônia no centro econômico, político e cultural do Império Colonial Português. O Rio de Janeiro tinha naquela época uma importância maior do que tem hoje. Tudo bem, as pessoas podem dizer: ah, o Rio de Janeiro é hoje a segunda metrópole do Brasil. Sim, de fato. Segunda metrópole brasileira, acho que é o segundo porto do país, depois do Porto de Santos. Mas não dá nem para comparar. Aquilo era a capital do Império Colonial Português. De caráter provisório, claro, né? Substituindo Lisboa. Mas era. Um rei europeu morava lá. Tá? Quer dizer, é muito importante. Diferente da situação atual, né? Que é praticamente uma Gotham City tropical sem o Batman. Complicado, muito complicado. Né? Que, você sabe, né? O Janeiro hoje vive uma crise econômica, uma crise social, uma crise política, uma crise moral, tá? Repercute em tudo isso aí. E, claro, tem a questão cultural, né? Tem gente que acha que o Rio de Janeiro é importante por causa do carnaval, por causa do funk. Mas, ó, olha só, no sentido cultural e histórico. A destruição de um museu importantíssimo, tá? Museu que praticamente virou carvão e cinza ontem, né? Naquele local se encontrava, por exemplo, além do Fóssil da Luzia, né, que costuma se chamar da primeira brasileira, é, tinha também aquele meteoro que caiu, acho que século XIX, não sei que ano, lá em Minas Gerais. Dizem que não foi destruído. Tinha um trono do Dom João VI, onde ele costumava se sentar durante o chamado cerimonial do beijamão. Quer dizer, um enorme acervo correspondente àquele rei, correspondente à mulher dele, correspondente ao filho dele, Dom Pedro, o Dom Pedro II. Dom Pedro II nasceu naquele prédio, porque a família real chegou a namorar lá. Tá? Pois é, Dom Pedro II nasceu lá. Então vocês vejam, local importantíssimo. Acho que eram 20 milhões de peças, né? Peças históricas de valor inestimável. Meu, tudo carvão, tudo cinza. Tá? Uma perda gigantesca para o país. Né? De uma nação que não valoriza a alta cultura. Não valoriza. Tá bom? Porque eu sei que a repercussão desse evento, tá? É muito melhor no Brasil do que no exterior. Tá bom? Muitos brasileiros estão dando a mínima para isso. É chato falar dessa forma, fazer essa crítica ao meu povo. Bom, faço parte, claro. Mas é preciso se falar. Porque o Brasil ele ficou muito estranho, né, nas últimas décadas, muito esquisito. Um sujeito que costuma, sei lá, comprar 4, 5, 6 livros por ano, meia dúzia assim,
Ou se não compra, costuma ler várias vezes, pega emprestado de fulano, do cicrano, empresta para eles, ou vai na biblioteca e pega alguma coisa. Ele é visto por muitos brasileiros com estranheza, né? Porque é esquisito. O sujeito chega para mim e pergunta: ah, você lê muito, né? Você gosta de ler? Olha, eu nunca perguntei para qualquer um aí se fulano gosta muito de futebol, tá? Eu nunca fiz uma pergunta bizarra dessa pra alguém. Nunca, jamais. Que é ridículo você chegar com um sujeito que tá com a camisa de um time aí e perguntar: ah, você gosta de futebol? Tá, eu tô com o livro na mão, né? Tô lendo um livro lá e o sujeito pergunta: você gosta de ler? Mas qual que é o sentido disso? Mas é isso aí, Brasil. O país tá assim. O país tá assim. É pergunta ridícula, pergunta medíocre. O sujeito chega lá, vamos supor meu caso. Eu vou lá na livraria, gasto R$ 50 no livro. O dinheiro é meu, faço o que ele quiser. Tá? Chego lá e compro. A pessoa pergunta pra mim: ah, quanto custou o livro? Ah, R$ 50. Nossa, o livro tá caro, né? É, pois é. O livro tá caro. Embora, se o tema me interessa, eu não acho que o livro seja caro. Eu não acho que gastar R$ 50 no livro seja caro. Até porque o livro dura. R$ 50 numa balada, ó, o dinheiro já foi. Foi a balada e foi o dinheiro, babau. O livro não. Eu posso ler uma, posso ler duas, posso ler três, posso ler quatro, posso ler cinco, posso ler seis, posso ler quantas vezes eu quiser. Entendeu? Cultura. Pois é. Mas vai explicar isso para certas pessoas, né? O quanto elas gastam na balada, o quanto elas gastam. É que mesmo? É, para ir no estádio de futebol, né? Essas coisas. O país ficou muito esquisito, o país ficou muito estranho. Né? Muito esquisito. Sei lá, né? Estranheza. Museu então nem se fala, né? Eu já fui em museu, gente, já fui, apreciei. Eu considero importante, sabe? Um local onde se preserva a história. Não se preserva a história, mas que esteja aberto para que as pessoas conheçam. Mas em países isso não é devidamente valorizado. Quando eu falo dessa questão de leitura, eu me refiro a isso, que o que está acontecendo é sintomático do país. Se tivéssemos uma classe dirigente melhor preocupada com uma preocupação em relação à autoinstrução, das pessoas buscarem informação por si mesmas, sem serem obrigadas a isso, ora, é claro que essa catástrofe não teria acontecido. Porque os recursos necessários para impedir um incêndio, ou pelo menos para minimizá-lo, estariam disponíveis. E sem essa desculpa de crise econômica. Tá bom? Não, o museu é importante, tem muitas peças históricas lá. Não podemos correr o risco de acontecer uma catástrofe lá e aconteceu. Simples sim, aconteceu, acabou, ó. Estou escutando aqui agora, tá no noticiário, tá lá. Aí, estão falando em reconstrução do Museu Nacional. Aí, falta de repasse de verbas, estão falando agora. Tá, agora é um lado acusando o outro, né? Tá lá, falta de repasse de verbas, não tinha verba, não usaram. Mas, francamente, é apenas um sintoma do país, tá? Da situação que o Brasil se encontra, tá bom? Da mentalidade de muitos brasileiros, né? Que acham que essas coisas não importam, que acham que o museu é apenas um local cheio de peças velhas lá e acabou, que não tem nenhum outro significado, que não se vê algo a mais daquilo lá, né? É assim, é desse jeito, tá? O país tá, meu, tá difícil, né? É a pátria amada convertida em um pedaço de matéria fecal, tá bom? É isso aí. É o país hoje. Impressionante. Não dá. Difícil. Vamos ver agora as acusações, vamos ver as discussões, né? Mas o que for destruído não volta. Eu acho que a discussão fundamental agora é garantir que outras tragédias dessa não aconteçam. Tá? Como é que estão, como é que está a condição de outros museus? Museu de Ipiranga, importantíssimo Museu de Ipiranga em São Paulo. Como é que ele está?
como é que está lá a segurança mesmo? Há um risco de algo parecido lá? Isso tem que ser discutido. Tá? Tem que se partir para a prevenção, pura e simples. Tá bom? É sério. E no Brasil, a história não é devidamente valorizada. Não apenas por desinteresse, né? De gente que acha que isso não tem importância. Também tem questões mais profundas de caráter ideológico. Porque assim, se você demoniza o passado, faz dar a entender para as massas, para a população, que o passado é ruim, que o passado é horrível, que nada dele pode ser aproveitado, tirado de bom, você cria condições para que certas ideologias floresçam na cabeça dessas pessoas. Tá? Ideologias que dão a entender que se o passado é horrível, o futuro pode ser melhor. Complicação dessa ideologia. É assim, isso é parte do processo revolucionário. Tá? É parte do processo revolucionário, é assim. Então, como é que funciona? É que nem a questão da monarquia. Bem representada no Museu Nacional. Ora, o que muita gente hoje pensa da monarquia brasileira? Que ela era retrógrada, que ela era reacionária, que ela era formada por gente que tinha um poder que não lhes foi dado através de eleições diretas, né? Quer dizer, não levando em conta o contexto da época, né? Pessoas que levavam a vida na babesca, né? E que governavam uma nação de escravos. Pois é assim que pensa e por aí vai, né? Eu posso falar um monte aqui, como vários sujeitos aí pensam. Não vou falar a ideologia deles, né? Quem acompanha meu canal sabe de quem eu estou falando, de que tipo de indivíduos eu estou falando. Ora, gente, se o Brasil existe hoje foi por causa da monarquia. Depois, quando o João VI foi embora, ele deixou o filho dele aqui, o Dom Pedro. E o Dom Pedro, no caso, ele contribuiu para que o país ficasse unido. Porque vejam bem, ó, para quem não conhece um pouco da história da América Espanhola, ou chamada América Hispânica, como os nossos vizinhos de língua espanhola falam. Vou dar um exemplo prático. Venezuela e Colômbia, no passado, chegaram a formar um país só, a Gran Colômbia. Tinha até um território maior, uma área maior até que a Venezuela e a Colômbia atual, tinha um outro território. Se o país tivesse mantido unido, seríamos as maiores nações da América Latina. Mas por que a Gran Colômbia não se manteve unida? Ou porque, por exemplo, a atual Argentina, Uruguai e Paraguai, que chegaram a formar uma única colônia espanhola, ou vice-reino da Prata, não se mantiveram unidos, e por aí vai, né? Tem outros exemplos. Tipo o México, tinha uma área muito maior, acho que a América Central quase toda fazia parte do México. Isso aconteceu porque a América Hispânica era muito desunida. As elites, elas se deixaram levar pelos regionalismos, tá? Tinham seus próprios interesses, não tinham uma visão maior das coisas. Não tinha um entendimento. Não, vamos nos entender aqui. Vamos formar maiores nações que terão maior força no mundo, tá? Se nós seguirmos esse caminho de divisões, nós seremos pouca coisa no mundo. Teremos pouca influência. Seremos mais fracos em relação aos nossos vizinhos e por aí vai, entenderam? Seguindo um caminho totalmente diferente do Brasil. Porque aqui, se a elite desenvolvida no início do século XIX era dividida com seus diversos interesses regionais, econômicos, né? Elas tinham um fator em comum. Todas obedeciam a um rei. No caso, o primeiro começou com Dom João VI e depois o filho dele, o Dom Pedro. Mais para frente, Dom Pedro II. Ou seja, este país começou a ter um projeto de nação antes mesmo da independência. Começou a ser desenvolvido antes mesmo da independência. Tá? Em que as elites brasileiras, vamos falar elite, vamos falar elite brasileira, porque a gente tem que levar em conta as diferenças, né, da nação, as particularidades de várias regiões do Brasil. A gente tem que levar em conta que, como esse pessoal todo passou a concordar com a existência apenas de um cidadão liderando-as, né, liderando toda essa gente, essas pessoas esqueceram as diferenças que possuíam entre si, né,
e não optaram por seguir o caminho da América Hispânica. Ou seja, o Brasil não se fragmentou. A monarquia foi importantíssima nesse processo de manter o Brasil unificado. Ou seja, enquanto que a América Espanhola se fragmentou, se esfacelou, a América Espanhola se manteve unida. Tá? Com exceção de uns pequenos territórios lá se não me engano, em Roraima, que foram perdidos para a coroa inglesa. Tá? O país teve até uma expansão, né? Houve até um ganho territorial depois. Né? Por exemplo, a anexação do Acre, né? Tem até umas áreas lá que pertenciam à Colômbia que foram anexadas, então tem um certo crescimento. Né? Uma pequena área da antiga banda oriental, hoje Uruguai, que foi anexada, acho que um terço do território do Rio Grande do Sul foi anexado digo, um terço do território da banda oriental foi anexado ao Rio Grande do Sul depois da independência de Cisplatina. Então, entende? Aliás, Cisplatina não foi de colonização portuguesa, né? Tirando a colônia do Sacramento, foi, por parte da sua história, de colonização espanhola. Pois é. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É isso. Né? O brasileiro ele tem essa opção pela ignorância, né? Tem essa opção de desconhecimento de questões que são importantes para ele, que ele não acha importante, né? Não acha, né? O, o sujeito às vezes chega em casa, depois do exaustivo dia do trabalho, vê o filho lendo um livro lá de um assunto que ele não entende, acha que o filho está perdendo tempo com besteira, né? Isso é comum, eu já vi isso aí, tá? E já tive esse problema em casa, tá bom? É chato falar dessa maneira, mas é assim, é desse jeito. Bom, o que eu tinha para dizer, o que aconteceu ontem não poderia ser mudado, é apenas né, digamos assim, prejudica o país, mas o jeito é partir para a prevenção, né? Vamos ver como é que estão os outros museus, vamos exigir das autoridades, né, que sejam menos relapsas, né, e peçam que outras catástrofes aconteçam. É o que eu tinha para dizer, pessoal, e até mais. Agradeço a atenção, espero que o vídeo possa ser útil para alguém. Até.